Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição, hein? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Um grande bate-papo com editores, autores, poetas, romancistas, novelistas, leitores, produtores literários. Ou seja, o programa é um programa destinado à divulgação literária, principalmente à divulgação literária do Espírito Santo. Porém, há um dado interessantíssimo. Já vieram aqui alguns editores, né? O Alfredo Andrade, da editora Cândida, já esteve aqui. O Saulo Ribeiro, da editora Cousa, já esteve aqui. Já vieram aqui produtores independentes. Mas hoje eu trago uma pessoa muitíssimo especial e eu confesso a vocês que foi uma dificuldade convencê-la a vir. Ela, para ela ter vindo no ano passado, mas por uma série de problemas, de agenda inclusive, ela não pôde estar e finalmente ela está aqui do meu lado. É uma figura importante demais para a história literária do Espírito Santo e especificamente de Vitória. Por quê? Porque ela conseguiu juntar Vitória, que para muitos é uma grande província, e fazer de Vitória, de um produto feito em Vitória, algo muito conhecido fora do Espírito Santo, principalmente em áreas importantes da cultura como São Paulo, Rio e Minas Gerais. Eu estou aqui com Sandra Medeiros. Sandra é uma editora, Sandra é também designer, Sandra é uma grande observadora da cultura e observadora da literatura. E Sandra, nós vamos conversar muito sobre a produção dela, mas Sandra existe uma Sandra no meu coração, que ela não sabe disso, vai saber agora. Eu me lembro do lançamento de uma das revistas Imã, lá na Spruce Goose, lá naquela montanha atrás, na Ilha da Fumaça. E eu estive lá e foi uma coisa assim, foi uma epifania para mim, porque ter contato com aquelas pessoas, eu estava começando a escrever e foi assim uma coisa muito importante na minha vida literária. Sandra está aqui, ainda bem, consegui trazê-la. Sandra é a editora da revista Imã. Para quem está conseguindo nos ver pelo YouTube, eu estou aqui com 2 exemplares da revista Imã. Mas a revista Imã é uma sobrevivente. Depois nós vamos conversar muito sobre isso. Mas eu quero saber de Sandra o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma que caiu no chão. Eu quero saber de Sandra o seguinte. Sandra, a revista Imã, ela nasce do seu desejo, da sua cabeça. Quando ela nasce, por que ela nasce e como ela sobrevive até hoje? Francisco Grijó, a revista surgiu porque eu me sentia descontente vendo as revistas literárias existentes. Na época eu trabalhava na Fundação Siciliano Abel de Almeida, eu que sou jornalista, que tradicionalmente trabalhava em jornal, estive um período na Fundação Siciliano. Eu me lembro disso. E a Fundação recebia revistas literárias do país inteiro, especialmente de universidades. Me incomodava o fato dessas revistas literárias não serem revistas atraentes, que atraíssem o leitor. Eram revistas com um aspecto gráfico muito semelhante ao de livros, sem inventividade gráfica, né? E eu pensava, fadada ao almoxarifados. Não estava muito distante do que eu pensava a realidade, porque, especialmente lá, eu pude ver que as revistas chegavam e rarissimamente eram vendidas. Ficavam mesmo no almoxarifado. Por que não vendiam? Porque, apesar de um conteúdo, na maioria das vezes, interessante e de valor, não tinha a atração que um livro, por exemplo, tinha com uma capa que capturasse o olhar do leitor. E por que uma revista literária não era feita como uma revista? Você chegava numa banca, tinha uma revista em quadrinhos,
tinha uma revista de moda, uma revista de casa e jardim. Todas as revistas tinham um formato que atraía o leitor. Especialmente a revista que mais vendia, que era a revista em quadrinhos, tinha um formato simples, mas de apelo imediato, que seduzia e capturava o leitor imediatamente. Uma revista graficamente de impacto e de acabamento simples, com grampo no meio. Por que uma revista literária não podia ser feita assim? Seria o primeiro passo para atrair o leitor. Pensando nisso, eu decidi fazer a revista. E outra coisa que eu pensei, o leitor do Espírito Santo, eu tinha algum vínculo com o Rio de Janeiro, especialmente, mas o leitor do Espírito Santo, salvo Rubem Braga, que, aliás, era considerado um escritor mineiro, me lembro quando ele morreu, o Estado de São Paulo deu 2 páginas, Rubem Braga, autor mineiro, salvo Rubem Braga e Jair Campos, você não ouvia falar fora de Vitória no autor capixaba. Então, tudo isso me levou a fazer a revista e eu fiz o convite ao Ivan Alves, que é um super designer, uma pena não estar mais entre nós, e o Ivan topou na hora fazer a revista comigo. A primeira coisa que eu disse, olha, vamos fazer uma revista, no formato tradicional de revista. A única coisa que vai ter de diferente é que eu prefiro que ela seja uma revista mais estreita, que seja mais fácil de segurar e fora isso, vamos fazer uma revista de impacto. Você tem acesso a publicações numa biblioteca, você tem acesso a publicações numa banca, numa livraria, então não há por que você não fazer uma coisa interessante. Pensando nisso, a gente decidiu que faria uma revista interessante. Imã, a ideia Sim. do magnetismo. Sim. Essa é a ideia? Sim, a ideia essencial? Exatamente. Foi, pensando no nome da revista, a primeira coisa que me surgiu à mente foi o seguinte, tem que ter um nome também simples, mas um nome marcante. Casualmente, andando para o estúdio do Ivan, num certo dia, a gente começando a trabalhar na revista, eu pensei, eu acho que Imã vai ser o nome da revista, e ficou. A Imã, ela tem 2 grandes qualidades, né? 2 grandes. Ela se mantém. O conteúdo e, claro, né? Ótimos poetas, ótimos contistas, trechos de romance, ótimo. O conteúdo é perfeito. E a questão da plástica. Sim. Mas nos interessa muito o conteúdo, que é o conteúdo onde está a literatura. Sim. Quem decidia e quem decide qual texto entra e qual texto não entra? Só você? Olha, no início, no primeiro número, eu fiz convite. Trabalhando na Fundação, eu era muito próxima a alguns escritores. Inclusive Reinaldo, né? Inclusive o grande autor Reinaldo Santos Neves. Cujo último livro, Morte em V, todo o design e a parte gráfica do livro foi você que fez. Sim, né? Sim. Com muito gosto, porque eu admiro muito o Reinaldo. É um ótimo escritor, indiscutivelmente. Sem dúvida, indiscutivelmente. Já publiquei mais de uma vez na revista Imã. Ele me concedeu esse privilégio logo no início. Mas falávamos da seleção dos autores do conselho editorial, né? A serem publicados. Não tem um conselho editorial formal. O que aconteceu? Para fazer o primeiro número, eu convidei autores que eu conhecia e que eu admirava. Mas eu já decidi, a partir do primeiro número, que reuniria autores locais a autores expressivos nacionais. A pessoas que, de uma certa forma, eram pessoas reconhecidas e pessoas de qualidade literária, que tinham espaço já como autores. E eu decidi entrevistar um grande letrista da música popular brasileira, que é o Ali Salomão. Entrevistei, conversei, eu estava na Taurus, uma livraria que já acabou, que havia ali no Leblon, conversando com o dono da Taurus, olhando a revista José, e eu falei para ele, eu pensei em entrevistar
o Ali para a revista que eu estou fazendo. Ele nem sabia que eu estava fazendo uma revista. Ele falou, meu amigo, já ligou para o Ali, que morava a passos dali, que já apareceu lá, que já conversamos e fomos tomar um Guaraná no Guanabara, ali no Baixo Leblon, e depois o Ali me apresentou o Cícero, o Antônio Cícero, que era um amigo inseparável dele. É que teceu elogios enormíssimos à revista, né? Sim, e o Cícero se encantou com a ideia da revista, como o Ali se encantou. E já a partir do primeiro número, a revista passou a ser feita dessa forma. Uma coedição, alguém fazendo a revista comigo, editorialmente, fazendo a seleção de textos. Cícero e o Ali indicaram alguns autores e a partir daí a revista foi sendo feita assim. Não sou eu unicamente, nenhum número eu escolhi, selecionei sozinha as pessoas publicadas. No número foi com o Ali e Antônio Cícero, no segundo número também com Ali, no terceiro número foi o Paulo Leminski. Paulo eu já conhecia, eu morei em Curitiba 1 ano e o conheci casualmente num show, num estádio, eu acho que no show de Gilberto Gil, E conversamos rapidamente. Quando ele ficou sabendo da revista, através do Ali, ele se interessou pela revista, a gente se encontrou também casualmente no Circo Voador, no Rio, e aí eu falei, quero publicar você, e aí ele se empolgou muito e mandou, junto com o que ele queria que fosse publicado, ele mandou outros autores, inclusive a Alice Ruiz, que na época era esposa dele, e depois ele se casaria com a Beatriz, uma cineasta. Ele mandou uma seleção maravilhosa, Matsuo Basho, e enfim, a número 3, que tem que tem esse design japonês, né? Uma ilustração do grande Bruno Liberati, um amigo queridíssimo. Na época, o Bruno era ilustrador do Jornal do Brasil. E ele desenhou esse samurai de presente para a capa da revista, porque foi uma edição Brasil-Japão. E que tem o Matsuo Basho aí, né? Tem. Que inclusive foi traduzido pelo Leminski. Sim, é isso? Exatamente. Ótimo. Eu li muito sobre a revista Imã, para poder chamar você aqui. Eu li e eu vi assim, que muitos grandes nomes da literatura brasileira, a revista chegou a eles. Sim. Né? Como é que você fazia? Você usava as pessoas que eram do conselho editorial, desse suposto conselho, você usava essas pessoas para que essas pessoas convidassem outras pessoas, ou você enviava? Porque há um problema sério, você sabe disso tanto quanto eu, aqui no Espírito Santo, que é a distribuição da obra. Sim. Como é que você um problema nacional. Como é que você fez a revista Imã chegar a figuras como Antônio Cândido, por exemplo? Sabe, que foi o maior crítico literário do Brasil. Como é que você fez a revista chegar a eles? Olha, no primeiro número, saiu uma pequena nota no Jornal do Brasil, no lançamento do número 1, no Rio. Saiu o lançamento na livraria da Zibal, uma livraria referência. Foi referência, claro. Não só no Rio, como no país. Saiu uma pequena nota do Jornal do Brasil e você sabe que o Ali sempre foi um agregador. Ele era uma pessoa que ocupava espaços, mas era um agregador. Agora você imagina, se o Ali Salomão e Antônio Cícero se envolveram no projeto da revista, naturalmente que isso alcançaria uma abrangência maior. Essa pequena nota e o lugar de lançamento foi suficiente para atrair muitos jovens autores de fora de Vitória. E designers importantes, jornalistas importantes. Estava no lançamento da número 1, por exemplo, o Luciano Figueiredo, que é um designer extremamente conceituado. Mas no número 2, outra coisa importante, a capa do número 1 tem um desenho inédito de nada mais, nada menos que Roberto Burle Marx. O Burle Marx eu conheci quando ele veio a Vitória para restaurar um painel dele.
foi uma ideia do professor Renato Pacheco de movimentar áreas do governo estadual para recuperar esse painel. E ele frequentava a fundação, era do Grupo Letras, que reunia Reinaldo, Luiz Busato, Oscar, Miguel, Zé Augusto Marcos, José Augusto, enfim, o professor Renato Pacheco. Eu estava lá, jovem, mal chegada. Foi quando eu conheci você. Mal chegada à fundação, o professor Renato Pacheco, que conhecia, o filho dele era muito amigo do Ivan, e ele me conhecia assim casualmente. Ele falou: você podia ir a fazer esse contato com o Burle Marx para trazê-lo à Vitória, porque podia haver uma exposição, etc. No final das contas, eu fiz a curadoria de 3 exposições do Burle Marx que aconteceram aqui em Vitória. Fui ao escritório dele para selecionar esse material que viria, fiz o cartaz da exposição dele e, enfim, nasceu ali uma amizade. Quando eu falei que estava fazendo a revista, ele tinha feito esse desenho num livro dele que era dos meus filhos, que era do Bernardo e do Sandro. O Bernardo, inclusive, foi seu aluno. O meu aluno, Bernardo. E aí eu falei, aquele desenho que você fez para o Bernardo e para o Sandro, ele falou, pode usar. Nem fiz o pedido, ele já falou, pode usar, e foi a capa da número 1. Quer dizer, há uma sequência de fatos que vão dando uma amplitude maior à revista. No número 2, já estava mais conhecida a revista. O lançamento foi no Mistura Fina. Era o bar, na época, do Rio de Janeiro, né? E foi uma apoteose. Se no lançamento da Zibal já tinha público na calçada que não cabia dentro da livraria, no lançamento da Zibal, mais ainda. Para você ter ideia, o da Zibal tinha 2 andares, eu cheguei, subi. Quando eu pensei em descer, eu não consegui descer. Eu fiquei presa no 2º andar de excesso de gente. E aí estava Fausto Fawcett, Sandra Kogut. Aliás, foi a primeira apresentação do Fausto Fawcett fora da PUC-Rio, onde ele estudava, foi no lançamento da revista Imã. E depois eu soube o Jorge Salomão, o Ali, o Sérgio Amado, enfim, o Antônio Cícero, todo mundo ligado à literatura de vanguarda e ao design gráfico de vanguarda estava lá. Depois eu soube que, por exemplo, Caetano Veloso tentou estacionar o carro, não conseguiu. Isso me foi contado pelo Jorge Salomão, porque estava superlotado o lugar. Sim, também teve uma entrevista que eu fiz com Caetano Veloso para a revista. Tudo isso fazia a revista ser conhecida. Claro, sem dúvida. No 2º número já saiu uma divulgação maior, no 3º número também. No 2º número, foi no 2º? Acredito que sim. Saíram 2 páginas na revista de domingo. A revista de domingo do Jornal do Brasil era a revista que pautava a cultura carioca e, por extensão, grande parte da cultura nacional. A revista deu uma matéria comparando a noite em que o underground ofuscou a Vênus Platinada. Porque no mesmo dia teve uma festa de lançamento de uma novela da Globo e o lançamento da revista... Ofuscou? Sim, estava lá Léo Jaime, Luiz Melodia, Fernando Gabeira, Paulo Coelho, enfim, e muito mais gente. Mas, Gozado, você está me falando isso aí, e eu estou achando interessantíssimo, mas a revista Imã chegou ao leitor comum? Sim, chegou. Chegou justamente por isso, porque o leitor comum, ele lia, especialmente naquela época, lê os jornais e acompanha as pessoas que admira, e uma revista que reproduz um poema de Wally Salomão, um poema de Paulo Leminski, um poema de
Antônio Cícero, alguma coisa do Hélio Oiticica. Então, um grande espectro, não só estudantes de letras, mas pessoas ligadas à música popular, à literatura de vanguarda, ao design de vanguarda, ao cinema. Publiquei também uma entrevista de Júlio Bressani, que teve... só gente de peso mesmo. Muita aceitação. Então, isso fazia com que a revista fosse conhecida. Eu não precisei ficar contratando assessoria de imprensa e mandando a revista. O José Mindlin, o maior bibliófilo brasileiro, ele soube da revista, um amigo comum, escritor, falou com ele, e aí ele disse que queria a revista, e esse amigo falou, olha, não dá para você mandar a revista para o Mindlin, porque ele gostou do exemplar que viu comigo. Aí eu mandei os 3 números que haviam saído. Ele me escreveu uma carta. Eu li essa carta. Me falando, se você não vier aqui... Uma carta, inclusive, com logotipo, né? Ele tinha um papel timbrado. Se você não vier, eu vou aí, quando eu for ao Rio, eu vou te encontrar. Bom, do número 2 para o número 3, eu mudei para o Rio de Janeiro. Quer dizer, no número 3 eu mudei para o Rio de Janeiro. Foi o lançamento na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, ali perto do mar, confluência com Leblon. Então, eu mandei a revista para ele e ele ficou encantado. Mas a ousadia, sinceramente, a ousadia da revista Imã, além da questão plástica, é você lançar uma revista literária na qual existe um gênero que é marginalizado, que é a poesia. Sim, sim. Eu sempre achei que poeta marginal é uma redundância. O poeta já é por si um marginal, né? Porque o brasileiro, não só o brasileiro, o leitor mundial, ele opta pela narrativa. Sim. Mas você publicou muito mais poesia do que narrativa. Sem dúvida. Você sabia que a poesia era menos lida? Sim, claro. Eu sou filha de um grande leitor. A minha casa não tinha o que a gente chamaria biblioteca. Nós não chamávamos biblioteca, mas era um cômodo da casa inteiro com livros, estante, malões cheios de livro. E o meu pai lia muito. Ele era um admirador profundo de Augusto dos Anjos e Castro Alves. Então, eu cresci cercada por livros e vendo e lendo poesia também. Agora, não é a pessoa comum, a maioria das pessoas que não gosta, a maioria só que não gosta de ler poesia. Eu tenho ressalvas, eu fazia muitas ressalvas e ainda faço. Por quê? Porque é um gênero que é mais fácil. Nelson Werneck Sodré analisa muito bem isso, a necessidade que nós temos de reconhecimento e a dificuldade de alcançar uma estabilidade econômica nos leva a procurar fazer coisas que são reconhecidas. No Brasil, existe uma quantidade infindável de escritores, uma quantidade maior ainda de poetas. Mas isso não significa necessariamente que todas as pessoas escrevam poesias que são boas de ler, que tenham qualidade literária. Que tenham qualidade literária, ou que sejam, pelo menos, te toquem emocionalmente. A maioria não, a maioria consegue o contrário. E quando eu comecei a fazer a revista, um amigo jornalista, ele me falou assim: eu não suporto poesia, como é que você consegue, como você vai fazer isso? Depois do número 1, ele mudou de ideia, ele falou, já leio poesia. Olha, lamentavelmente, acabou nosso tempo. Não é possível. Sim, é possível, 25 minutos. Olha aqui, eu estou nesse número, né? Aqui, ó, a revista Imã está aqui, cá estou eu, vamos ver se eu me encontro aqui, está aqui, ó. Para quem puder ver, Francisco Grijó, com um conto chamado Suindara, a convite de... Uma honra, né? A convite de Sandra. Sandra, meu amor. Está pronto, está na gráfica, a nova revista Imã está ótimo. Esplêndida. Então, para a gente finalizar, maravilhosa. Quem quiser adquirir a revista,
Como é que ela faz? Editora Cândida. Editora Cândida. No site da Editora Cândida. No lançamento, as duas últimas revistas, essas duas, essa que tem o maravilhoso e reconhecido internacionalmente Rubem Grillo, o maior gravador vivo brasileiro, fez a capa, ilustrou todo esse número. Esses dois números saíram durante a pandemia, não tiveram lançamento, ao contrário de todas as outras. O próximo número, que já está na gráfica, já está no prelo, vai ter um lançamento e quem quiser, vai ser isso, seguramente vai ser divulgado em mídias sociais e na imprensa. Ótimo, eu vou divulgar também. Todos estão convidados, todos os autores. E quero destacar o seguinte, uma preocupação paralela da revista foi unir o autor capixaba, eu mencionei e reforço, com o autor reconhecido nacionalmente, que é uma forma de garantir a penetração e a proximidade com os grandes centros culturais. Maravilha. Sandra, muito obrigado. Muito obrigado. Quero que você volte, tá? Porque eu acho que tem mais coisas para a gente conversar. Sim, sobre literatura. Eu vou convidar você de novo e eu tenho certeza que você poderá vir para a gente poder continuar esse papo. Eu agradeço e fico muito feliz. Valeu, querida. Muito obrigado. Gente, olha, um papo maravilhoso com Sandra. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem temos de novo Vitrine Literária com Francisco Grijó. Um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.